Uma das principais bandeiras erguidas pelos bolsonaristas, pelo presidente da República, pelos seus apoiadores no Congresso, pelos seus filhos, pelos bolsominions, é que esse governo está salvando o Brasil do comunismo, do marxismo, da esquerda, associando a isso aos governos Lula e Dilma. Ora, o PT não é um partido comunista, quiçá hoje em dia de esquerda. Essa justificativa não tem nenhum fundamento histórico, sociológico, filosófico, mas foi utilizada para a implantação de duas ditaduras ao longo da história política brasileira do século XX. O Estado Novo, de 37 a 45, e a própria ditadura militar, de 64 a 85. O Partido Comunista surge em 1922, durante a República Velha, onde questão social era questão de polícia. Não havia legislação trabalhista. E era criminalizada a atuação dos operários do Partido Comunista através da lei acelerada. O Partido Comunista surge e 4 meses depois da sua fundação, ele é posto na ilegalidade. Em 1935, os comunistas, num movimento mal organizado, mal planejado, mal executado, tentam derrubar o presidente Getúlio Vargas, a chamada intentona comunista. Isso é novembro de 1935. E a própria intentona comunista fez com que o Vargas intensificasse cada vez mais a fiscalização diante dessa atuação dos comunistas. Foi criado um Tribunal de Segurança Nacional, uma Comissão Nacional contra os comunistas, estado de sítio, estado de guerra. É bem verdade que em 1934, pela Constituição vigente na época, o presidente foi eleito indiretamente, o próprio Getúlio Vargas. E o mandato presidencial era de 4 anos, ou seja, em 1938 nós teríamos eleições. Mas diante desse avanço comunista, ele resolve decretar a criação dessa ditadura varguista. A justificativa para isso foi um plano redigido pelo Olímpio Mourão Filho, um capitão do exército integralista, com consentimento do Getúlio Vargas. Ele cria o Plano Cohen, atribuído aos comunistas, dizendo que os comunistas iam tomar conta do Brasil, acabar com a propriedade privada, incendiar as escolas, comer as criancinhas, enfim. Estavam presos em virtude da represália à intentona comunista. E o plano foi falso, mas serviu como justificativa para o Francisco Campos, o jurista, em 10 de novembro de 1937, baixar a Constituição Polaca, baseada na Polônia fascista. Extinguiu os partidos políticos, acabou com a campanha eleitoral que já estava vigente, rasgou-se a Constituição de 1934, mas manteve a legislação trabalhista e implantou-se o Estado Novo, que durou até o fim da Segunda Guerra Mundial. Em 64 o contexto é diferente porque nós estávamos vivendo a Guerra Fria, que naquele momento estava morna em virtude dos acontecimentos ocorridos em Cuba. O então presidente João Goulart, que na verdade era vice-presidente eleito, com a chapa do Jânio Quadros, naquela época se votava para presidente e para vice, o presidente foi eleito o Jânio Quadros, o vice eleito o João Goulart. O Jânio Quadros governou por 7 meses, com a política externa independente, pegou mal para a política externa brasileira em virtude do alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, com o bloco capitalista. Ele condecorou o Che Guevara no dia 19 de agosto e no dia 25 de agosto, o dia do soldado, ele renuncia. E a ala mais conservadora do Brasil, o empresariado, os militares, não queriam deixar o João Goulart assumir, por ter uma tendência de esquerda, uma suposta ideologia comunista. Surge no Rio Grande do Sul a voz do Leonel de Moura Brizola, governador do estado naquele então, um movimento para que se respeitasse a Constituição de 1946, a campanha da legalidade. O resultado disso foi quase uma guerra civil
e a posse do João Goulart pelo sistema parlamentarista, onde quem governa é o primeiro-ministro. Em janeiro de 63 ele faz um plebiscito, volta-se o presidencialismo, e ele tenta pôr em prática as reformas de base, as tão temidas reformas de base. E essa que foi a justificativa dada pelos militares, pela ala mais conservadora, pelos setores médios urbanos, para o golpe civil-militar do dia 31 de março de 64. No dia 13 de março, ele num comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, ele divulga essas campanhas, essas reformas de base, dizendo que o projeto ia ser mandado para o Congresso. No dia 19 de março tem a Marcha da Família com Deus pela Liberdade em São Paulo, em que as pessoas apoiam os governos, a oposição ao governo João Goulart. E no dia 31 de março é deposto o presidente da República. É um golpe civil, militar e parlamentar, porque o Congresso decretou vacância do cargo de presidente da República quando o presidente ainda estava no Rio Grande do Sul. São justificativas do avanço do comunismo que não tem fundamento sociológico, filosófico, histórico e que nos alimentam a política brasileira até hoje, de 37, 64 e 2020. Vamos refletir sobre isso.